Salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu vou dar continuidade aqui agora à resolução de mais uma questão aí da prova da Public Consult. Se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouco mais sobre isso. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática das principais bancas militares do país e também de outros concursos, assim como a Public Consult. E se você já vem acompanhado aqui então a resolução, sabe o quanto isso aqui pode estar te ajudando. E se isso ocorre, então, por que não aquele acordozinho maroto? Você já se inscreveu aí no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, então eu só tenho que te oferecer o meu muito obrigado. Vamos lá então, moçada. Eu vou resolver agora a questão de número 4. Uma questão com um assunto já recorrente, um assunto já que apareceu na prova passada, de regência verbal. Então, se você tem acompanhado as minhas resoluções, sabe que esse assunto aí já apareceu para vocês. Então vamos lá, moçada, vou deixar de delongas e vamos direto para a questão. Vamos dar uma olhada no que essa questão aqui fala. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, tá aí então na tela para vocês dizendo assim, ó: qual a alternativa registra a correta aplicação da regência verbal? Opa, então o assunto aqui é regência verbal. Nós já vimos alguns verbinhos aí, inclusive com outras resoluções, e aqui então nós temos quatro verbinhos a serem analisados. Primeiro verbo aí, o verbo aspirar. Então, qual é a particularidade aí do verbo aspirar? Como é que o verbo aspirar funciona? Bom, ele funciona da seguinte maneira: quem aspira no sentido de desejar, de almejar, aspira a. Então, eu vou dizer assim, ó: João aspira ao cargo de diretor. Então tá aí, ó, João aspira ao cargo de diretor. Então observe que aqui, qual foi a preposição utilizada? A preposição a. Por quê? Porque quem aspira no sentido de almejar, de desejar, aspira a. Então a gente vai classificar esse verbo aspirar como um verbo transitivo indireto, pedindo então a presença aí do nosso objeto que indireto regido pela preposição a. Então, se você olhar a alternativa A, ele diz assim, ó: Aníbal aspira à cadeira de magistrado. Veja que ele não está aspirando a cadeira, matéria, objeto, e sim o cargo, a posição de magistrado. Então, ele está no sentido de desejar, ele está no sentido de almejar. Se ele está nesse sentido, então, opa, identificamos aí a nossa alternativa correta. Então, quem aspira no sentido de desejar, almejar, aspira a, transformando então esse a cadeira de magistrado como seu objeto indireto, corretamente aí utilizado a preposição. Então, se você for olhar aqui, você vai ter a preposição mais a artigo gerando para você o que nós chamamos aí de crase, né? Então tá perfeita aqui a utilização na alternativa A. Agora vamos dar uma olhada nas demais alternativas para tentar identificar o erro aí. Então na alternativa B, ele está dizendo assim: assistimos o filme. A regência do verbo assistir, no sentido de presenciar, no sentido de ver, estar presente, eu sempre costumo dizer, né, que quando você tem esse sentido, você vai colocar lá os dois olhinhos, né? É o verbo assistir no sentido de ver, olha lá, ó. E neste sentido de ver, ele exige a preposição a. Então não pode ser só o artigo o aqui. Tem que ser assistimos ao filme. Por quê? Porque esse verbo vai ser tratado como um verbo transitivo que é indireto, ok? Então, alternativa B para nós aqui está ruim, né? Vamos para a alternativa C. O bom cristão demonstra amor pela humanidade. Vamos lá, moçada, vamos dar uma olhada nisso aqui rapidinho. Aí aqui eu faço aqui uma observação. Qual observação? Vamos lá, vem comigo.
Da seguinte maneira: se você prestar atenção nessa questão, o que que ela vai trazer para você? Ela vai trazer para você o seguinte: quem demonstra, demonstra algo. E eu posso demonstrar algo a alguém. Tá vendo? Demonstrar amor à humanidade. Então, eu vou demonstrar algo a alguém. Agora veja, neste caso, eu posso apenas demonstrar. Quem demonstra, demonstra algo. Então, ele demonstrou o quê? Amor. Mas eu não posso ter amor ao nada, amor ao vazio. Esse substantivo abstrato, ele tem que estar concretizado em que sentido? No sentido de buscar um alvo, o que nós chamamos aí de complemento nominal. Então, na verdade, aqui existe uma bela de uma pegadinha. Por quê? Porque esta preposição por que você está vendo aqui, porque esse pela, tá? Esse pela nada mais é do que a preposição por mais o artigo a. Ou, se você quiser também, a preposição arcaica per mais o artigo a. Você também vai ter neste sentido, ok? Então, o que você consegue observar é que esse pela, né, que é o por mais a ou per mais a, está sendo exigido pela palavra amor, na verdade, né? Então, é exatamente em cima dessa palavra que ele vai trabalhar. E aí, então, foi uma grande de uma pegadinha, beleza, moçada? Então, aqui a gente pode entender que quem demonstra, demonstra algo, né? Então, eu posso tratar isso aqui como um verbo transitivo direto. E aí eu posso demonstrar o quê? Amor, chamar isso aqui de objeto direto. E eu não posso ter amor pelo nada, amor pelo vazio. Então, quem completa sentido de nome regido de preposição é um complemento nominal. De qualquer maneira, essa preposição pela aí, ela não está sendo pedida pelo verbo demonstrar. Senão, nós teríamos duas respostas, concordam comigo? Porque aí eu estaria dizendo para você que a regência é exatamente essa. Então, mais uma vez, aqui o verbo demonstrar foi usado apenas como um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que não pede preposição, e depois, então, a preposição foi exigida pela palavra amor. Então, bem bacana essa questão. E também não serve para nós aí como resposta, né? Então a gente também pode tirar essa alternativa aqui. E depois, insisto de que vás à minha festa de aniversário. Então, que eu vá, que tu vás, ok? Então aqui está tratando como segunda pessoa. Quem vai, vai a algum lugar, ok? Ali a regência está correta, mas não está em cima daquela preposição. Ali eu tenho um pronome possessivo feminino, então a crase ali é perfeita, já só para a gente relembrar a ideia da crase. Só que o verbo insistir, ele é um verbo que ele vai pedir ou a preposição com, e aí ele vai ser tratado como transitivo indireto, ou ele vai pedir a preposição em, que aí ele pode ser tratado tanto como transitivo indireto ou como intransitivo. Então, no caso aí do verbo insistir, o que que você pode ter aí em relação ao verbo insistir? Quem insiste, insiste em alguma coisa, então a preposição que ele pode ter aqui é a preposição em, ou ele pode insistir com alguma coisa, ok? E aí eu vou ter o trato ali ou de transitivo indireto ou de intransitivo. Agora, o que eu não vou ter é insistir de. Então, insistir de não tem como. Essa alternativa aqui também está o quê? Incorreta, certo, moçada? Então, só para a gente aí poder fechar, né, o entendimento, né, o estudo sobre a regência, vamos dar um pulinho ali rapidamente é, é, na bibliografia. Não necessariamente na bibliografia. Vou mostrar dois pontos aqui onde você pode estudar essa parte de regência e também, lógico, né, assim como eu fiz na resolução passada, buscar dentro da sua bibliografia. Vem comigo, vamos ver ali rapidinho. Vamos lá. Então vamos lá, moçada. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é aí a regência do verbo insistir segundo o dicionário. Então nós temos aí proposição de ser transitivo indireto ou intransitivo, com o uso da preposição com, também como ser transitivo, apenas transitivo indireto, com o uso da preposição com, ou seja, pedindo objeto indireto, e o verbo insistir, né, com a preposição em, sendo transitivo indireto ou intransitivo. Então, quando a gente coloca lá naquele contexto de insisto de, então aquela regência ali não existe. Uma outra coisa que você pode fazer, que eu já falei para vocês, é vir aqui no meu canal, tá? E aqui no meu canal, você, na parte aqui inicial, vir aqui na lupazinha e digitar aí regência verbal. Vamos lá.
regência verbal e mandar buscar. Quando você analisa aí, né, dessa forma, o que que você consegue observar? Você consegue ver aí várias proposições. Primeiro, ó, dicas dinâmicas de regência verbal. Então tá aí, ó, dicas dinâmicas de regência verbal. Uma aulinha só sobre regência verbal. Depois, correção do simulado da turma EPICAR 2023. Tem assunto de regência verbal aí para você também. Tenho aí, ó, dicas dinâmicas, né? Outra questão aí da especialista, ó, regência nominal. Então, tudo que tiver sobre regência vai aparecer aí para você também. Olha aqui o uso dos pronomes ou, a e lhe diante do verbo aspirar. Olha lá aquele contexto lá de aspirar no sentido de desejar, de almejar. Então, moçada, vários contextos aqui também dentro do meu canal que você pode utilizar aí para estudar. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vem comigo então, vamos lá. Belezinha, moçada. Bom, acho que mais uma questão aí ficou tranquila, um assunto recorrente, então eu quero que vocês prestem atenção, venham analisando comigo aqui. Então, na prova passada caiu regência verbal, então regência verbal é um assunto recorrente, então acredito que o estudo, né, um pouquinho mais acurado aí em relação à regência vai ajudá-los. E se você está gostando aí desse tipo de resolução, se de alguma maneira ele vem ajudando, então não esqueça aí, né, de fazer aquele acordo maroto, né, dar aquele joinha, aquele like, inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar e principalmente, né, ativar os sininhos aí para que quando eu postar um vídeo como esse as notificações te avisem. Moçada, mais uma vez agradeço a presença de vocês até aqui. Espero que estejam gostando das resoluções. Coloquem aí nos comentários também aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu posso ajudar vocês, porque vocês sabem, né, que no final das contas tudo isso aqui é feito para vocês, para que vocês possam aí estudar, né, com o coração. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, então encerro aqui mais uma questão com aquela frase já famosa que vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.